Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 300 operários, é obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento. O refeitório a que se refere o item 24.3.1 desta norma obedecerá aos seguintes requisitos: área de 1 metro quadrado por usuário, abrigando de cada vez 1/3 do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior número de empregados. Ou seja, se a empresa trabalha em mais de um turno, ela tem que verificar aquele que ela tem o maior número de empregados e fazer um refeitório para que caiba 1/3 dessas pessoas que trabalham nesse turno. A circulação principal deverá ter largura mínima de 75 centímetros e a circulação entre bancos e banco e parede deverá ter largura mínima de 55 centímetros. Deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes de 150 watts para cada 6 metros quadrados de área, com pé direito de 3 metros máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. As paredes devem ser revestidas com material liso, resistentes e impermeável até a altura de 1,5 m. Deve existir água potável em condições higiênicas fornecida por meio de copos individuais ou bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios e o uso de copos coletivos. Em relação às mesas, essas devem ser providas de tampo liso de material impermeável, bancos ou cadeiras mantidos permanentemente limpos. O refeitório deverá ser instalado em local apropriado, não se comunicando diretamente com os locais de trabalho, instalações sanitárias e locais insalubres ou perigosos. Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 e até 300 empregados, embora não seja exigido o refeitório, deverão ser asseguradas aos trabalhadores condições suficientes de conforto para a ocasião das refeições. As condições de conforto deverão preencher os seguintes requisitos mínimos: local adequado, fora da área de trabalho, piso lavável, limpeza, arejamento e boa iluminação, mesas e assentos em número correspondente ao de usuários, lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no próprio local, fornecimento de água potável aos empregados, estufa, fogão ou similar para aquecer as refeições. Nos estabelecimentos e frentes de trabalho com menos de 30 trabalhadores, deverão, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ser assegurados aos trabalhadores condições suficientes de conforto para as refeições em local que atenda os requisitos de limpeza, arejamento, iluminação e fornecimento de água potável. Ficam dispensados das exigências desta ENR estabelecimentos comerciais, bancários e atividades afins que interromperem suas atividades por 2 horas no período destinado às refeições. Estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior, quando a empresa mantiver vila operária ou residirem seus operários nas proximidades, permitindo refeições nas próprias residências. Nos estabelecimentos em que trabalhem 30 ou mais trabalhadores, poderão, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ser permitidas as refeições nos locais de trabalho, seguindo as condições seguintes: respeitar dispositivos legais relativos à segurança e medicina do trabalho, haver interrupção das atividades do estabelecimento nos períodos destinados às refeições, não se tratar de atividades insalubres, perigosas ou incompatíveis com o asseio corporal. Em relação à cozinha, as áreas previstas para cozinha e depósitos de gêneros alimentícios deverão ser de 35% e 20%, respectivamente, da área do refeitório. Deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes de 150 watts a cada 4 metros quadrados, com pé direito de 3 metros no máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Lavatório dotado de água corrente para uso dos funcionários do serviço de alimentação e dispondo de sabão e toalhas. Em relação ao alojamento, o alojamento é o local destinado ao repouso dos operários. A capacidade máxima de cada dormitório será de 100 operários. Serão permitidas o máximo de 2 camas na mesma vertical. Os alojamentos deverão ter área de circulação interna nos dormitórios com a largura mínima de 1 metro. O pé direito dos alojamentos deverá obedecer às seguintes dimensões mínimas:
2,6 metros para camas simples, 3 metros para camas duplas. As janelas dos alojamentos deverão ser de madeira ou de ferro, de 60 por 60 centímetros no mínimo. A ligação do alojamento com o sanitário deverá ser feita através de portas com no mínimo 80 centímetros por 2,10 metros. As camas poderão ser estrutura metálica ou de madeira, oferecendo perfeita rigidez. A altura livre das camas duplas deverá ser de, no mínimo, 1,10 metro, contados do nível superior do colchão da cama de baixo ao nível inferior da longarina da cama de cima. Os armários dos alojamentos poderão ser de aço ou de madeiras individuais e deverão ter as seguintes dimensões mínimas: 60 cm de frente por 45 de fundo e 90 cm de altura. No caso de alojamentos com 2 pisos, deverá haver no mínimo 2 escadas de saída, guardada a proporcionalidade de 1 metro de largura para cada 100 operários. Nos alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes instruções gerais de uso. Todo quarto ou instalação deverá ser conservado limpo e todos eles serão pulverizados de 30 em 30 dias. Os sanitários deverão ser desinfetados diariamente. O lixo deverá ser retirado diariamente e depositado em local adequado. É proibida nos dormitórios a instalação para eletrodomésticos e o uso de fogareiro, ou similares. Em relação às instalações sanitárias, além de atender às exigências do item 24.1, deverão fazer parte integrante do alojamento ou estar localizadas a uma distância máxima de 50 metros do mesmo. A empresa que contratar terceiros para a prestação de serviços em seu estabelecimento deve estender aos trabalhadores da contratada as mesmas condições de higiene e conforto oferecidas aos seus próprios empregados. Na hipótese do trabalhador trazer a própria alimentação, a empresa deve garantir condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local próximo ou destinado às refeições. Onde houver rede de abastecimento de água, deverão existir bebedouros de jato inclinado e guarda protetora. Proibida sua instalação em pias ou lavatórios e na proporção de 1 bebedouro para cada 50 empregados. As empresas devem garantir nos locais de trabalho suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 de litro, ou seja, 250 ml, por hora por homem que estiver trabalhando. Por hoje é só e até a próxima.